do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. E eu quero convidar você a colocar as duas mãos no seu coração. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, por nós estarmos aqui, Senhor, te cultuando nesta noite, Pai, pelo dia que podemos passar hoje, Senhor, por tudo, Senhor, no nosso trabalho, nos afazeres, nos estudos, Pai, em tudo por onde nós passamos, o que fizemos, Pai. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado, Senhor amado, a Tua graça, nos ajudando, Senhor, a cada dia a ficarmos na Tua presença, na fé, firmados em Ti, Senhor, e enfrentando, meu Deus, cada dia, meu Deus, todas as circunstâncias que nós temos que enfrentar, meu Pai, todos os desafios, meu Pai, as adversidades também, e tendo uma vida de vitória com o Senhor em adoração, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, e que assim o Senhor venha ministrar na Tua palavra, Senhor, nos trazendo a edificação, meu Pai, na Tua palavra, Senhor, para que possamos caminhar, meu Deus, acertando cada dia o alvo, meu Deus, na Tua palavra, Senhor, prosseguindo, Senhor, em fé, meu Deus, prosseguindo, meu Deus, em abundância, prosseguindo em vitória, em cura, prosseguindo em alegria, em testemunho de vida, meu Pai, em coisas que Te agradam, meu Pai, na nossa vida, cada passo nosso que tem sido dirigido pelo Senhor, Pai, o Senhor venha se agradar, em nome de Jesus. Ministra na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Como eu falei no domingo, né? Hoje eu vou trazer uma ministração para nossa vida aqui, né? Aprendermos e sermos edificados sobre nossa administração em abundância, nos bens que o Senhor tem nos dado. Amém, queridos? Aleluia. Quero ministrar aqui para vocês aquilo que Deus colocou hoje, que está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, uma passagem muito conhecida e muito pregada também, né? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de te fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, queridos? Passagem muito conhecida, né? E é uma das coisas que para nós nos afeta muito, quando a gente não tem o rendimento que supra toda necessidade. E quando você não tem o rendimento que supra toda a sua necessidade, a gente começa a entrar em alguns desesperos, começa a trabalhar demais, e a gente começa, né, acontece coisas no meio do caminho que é uma máquina de lavar que quebra, é um carro, se você tem carro, que quebra, as suas contas já estão justas ou estão um pouco menor, não é? Já está vindo naquele lenga-lenga, não é? E aí as coisas vão acontecendo, sem contar também que muitas vezes, que é diria assim, pelas pesquisas que há, não é? Das pessoas se endividarem também,
é comprar aquilo que não é necessário. Comprar por comprar, não é? Eu não preciso ter um relógio maior, mas eu vou lá e compro o relógio maior, vou ficar com o relógio maior e o menor. Tipo coisas assim, sabe? Eu já tenho aquela camisa, mas eu vi que ela está tão bonita. A gente entende isso, mas administração também. E isso leva as pessoas a entrar em dívidas. E o que acontece quando você entra em dívida? Porque você fazer conta, né? Ou seja, você tem suas contas para pagar. Isso não é dívida. A água você tem que pagar, a luz você tem que pagar, a comida você tem que comprar. Não é isso? Amém? Está entendendo? Dívida se torna quando eu gasto além do que eu posso, que está fora do meu controle. Eu estou lendo essa passagem aqui, estou falando isso para vocês, porque olha o que aconteceu aqui. Houve uma entrada de dívida aqui na vida dessa mulher. Quando o marido dela estava vivo, que se entende aqui na escritura, eles não estavam devendo, porque o marido trabalhava, certo? E aí esse marido faleceu, e ela ficou viúva, e essa viúva, com seus filhos, se deviam estar fazendo algumas coisas, não sei as idades deles aqui, o que eram, ou que se já trabalhavam ou não, mas podia não estar dando conta para pagar as coisas, ou, não é? Essas coisas que eu falei, ou compra um pouquinho a mais, ou aquele negócio. E começou a haver dívidas, e para pagar as dívidas, houve naquele momento, falou, os credores vieram lá, e aquele tal negócio, quando você não paga, né, alguma coisa vai sobrar aí, um protesto, a tomada de um carro, de uma casa, de um bem para poder suprir a dívida. E nesse caso aqui, foi a mulher, não é? Ele veio para pegar os filhos, para lhe servirem como escravo para pagar a dívida. Que situação, irmãos. E é uma coisa horrível, né? E deixa eu falar para vocês, para eu poder falar desse assunto aqui, quantos conhecem meu testemunho, que é membro daqui, que sabe que eu vim, arruinou tudo na minha vida, arruinou tudo. Eu numa época, quando entrei para a igreja, né, voltei numas idas e vindas, quando eu estava um pouco mais adolescente, foi em 85, onde eu estava na Pentecostal da Bíblia no Brasil. Depois de lá eu saí dos caminhos do Senhor, e aí dali para frente minha vida, né, foi começando a me formar, a trabalhar, aquele negócio todo tal, mas não quis saber dos caminhos do Senhor, tinha tudo controlado, e de repente descontrolou tudo, foi indo e descontrolou tudo. E essas coisas financeiras, que é o que te sustenta, é onde tem levado pessoas a cometerem loucuras, porque desequilibra, sim ou não, irmãos? Desequilibra? Mexe ou não mexe? A gente sabe que tudo é dinheiro, tudo é custo, tudo é custo. Você não faz nada de graça, difícil, não é? Só se alguém der para você, porque está bancando, mas houve custo de alguém, menos para você que não foi naquele momento que você foi de graça, mas você tudo é custo. Sua casa até está cheia de custo, a luz, a água, o aluguel, ou o IPTU, ou, entendeu? Os impostos, tudo tem custos. E a gente vai administrar tudo isso e ser abençoado com isso. O importante é ser abençoado com isso. O dinheiro, ele é, o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Agora, administrar bem o dinheiro, ele é uma bênção. Amém, queridos? Administrar bem, saber comprar o que gastar quando você pode, gastar no que é correto a gastar. E essa mulher aqui estava numa situação difícil. E aí o que aconteceu? Né, quase chegou a dar seus filhos como escravo. Ela se viu naquele momento, num momento de desespero. Não tinha mais o que fazer. Para ela chegar e falar pro moço de Deus, para Eliseu, e falar assim: olha, não tenho mais nada a não ser o azeite. Era a última coisa que ela tinha. Deus entrou com provisões. Amém, queridos? Porque deixa eu falar uma coisa para você: Deus vai sempre entrar com provisões, desde quando a pessoa é fiel ao Senhor. Onde está isso? Nesse texto. Porque o marido dela deixou um legado de fidelidade, de temor a Deus. Amém? Então, Deus não vai faltar com a família.
Porque se nós lembrarmos de que Deus falou, vai, domine sobre a terra, sujeita, e eu te sustentarei. O nosso trabalho e tudo que colocarmos a mãos vai ser bênção. Nós vamos sofrer crises? Vamos. Mas mesmo que é comum a gente uma hora ter bastante, uma hora não ter, é comum, as coisas acontecem. Às vezes as caristias, às vezes as coisas que fugiram, não está ao seu alcance. Mas o que se tornar fora do seu alcance, está no alcance de Deus. Amém, queridos? Este é um milagre. Para pensar. O povo, quando estava escravo no Egito, saiu de lá e saíram cheio de riquezas, porque os egípcios meio que pagaram para eles. A Bíblia fala que até nenhuma unha foi deixada para trás. Não é? Deram ouros para eles, deram armamentos, eles saíram equipados para o meio do deserto. Só que no deserto, aquilo que eu já tenho ministrado aqui, né, quem já ouviu vai ouvir de novo aqui, mas para a gente sempre pensar é bom. Tinha como comprar no deserto? Não tinha. Tinha mercearia, vamos falar na linguagem de hoje, mas tinha alguma coisa lá? Não tinha. Eles levaram os gados, e para sustentar esses gados com água? Nossa, Deus é tremendo, né? E como é que faz? Né? E o que foi levado, as vestes, que a Bíblia fala que as vestes deles duraram uns 40 anos, e as crianças que cresceram, duraram lá todo aquele tempo lá no deserto. Deus proveu de tal maneira, que eles não gastaram nada. Aquilo estava fora de um poder aquisitivo para eles comprarem e gastarem. Mas não, o que eles fizeram foi o que Deus colocou para eles fazerem. Porque o Senhor é a promessa dele de nos sustentar. Amém, igreja? Aleluia. E essa mulher, pelo marido dela que foi fiel, chegou um momento que a situação pegou. Não tinha mais o marido trabalhando. Não tinha como. Às vezes vai ter situação na nossa vida que as portas parece que vão se fechar, as coisas não vão dar certo. Ou como houve uma vez na minha vida, muitas coisas se fecharam. De vez em quando fecha umas aí que eu falo, Senhor, glória a Deus. Não é? A primeira coisa que eu aprendo é me examinar. O que está errado? Vamos corrigir, Pai, para que as bênçãos não sejam impedidas. Mas Deus também às vezes vai avisar, que nem comigo avisou esse ano que seria. Às vezes você vai entrar em alguns desertos, porque Deus gosta que você seja torturado? Não. Deus vai nos permitir algumas coisas, porque vem bênção grande pela frente. Você crê nisso? Porque tudo que Deus permitiu neste povo passar, foi para o povo, por exemplo, para se tornar uma nação, tudo, e ser fiel a Deus, teve que passar pelo deserto, e deserto foi tratamento, e muitas coisas, foi para baixar a altivez, a arrogância, a avareza, a ser obediente, não é? A ser transparente um com o outro, a amar um ao outro, a cuidar um do outro. Foi difícil, olha que Moisés suou ali, mas Deus sempre se manteve fiel às necessidades do povo. E Deus não vai manter fiel às nossas necessidades? Vai, aleluia. Mas pela fidelidade. E essa situação bateu na porta dessa mulher. Mas veja só, essa mulher foi ao homem de Deus e ela clamou. E ela falou, olha, estou nesta situação. O que esse homem de Deus podia fazer? Dar dinheiro para ela? Não ia resolver. E eu lembro muitas vezes que quando eu fui em alguns e falava, me empresta aqui, me empresta, nossa, você vai bater na porta, é difícil. Mas me falaram uma vez, não é dessa maneira que você vai resolver os seus problemas, você vai criar mais problemas. E dito e feito, não é? Criei mais problemas, a gente acaba criando mais problemas. Mas quando você vai ao lugar certo, quando você busca a Deus, Deus ele abre a porta para você. E usou esse homem, o homem de Deus que estava ali, e ele fala, você tem alguma coisa em casa? O que você tem? E ela fala que ela tem
um jarro de azeite. E nós vemos na história que o homem de Deus dá uma ordem para ela. Irmãos, agora aqui que é o negócio. Toda mudança de vida, nós vamos ter que agir por fé, sim ou não? Domingo passado o pastor Ricardinho falou, né? Vamos lá, pede fé, quem tem fé, peça. Aí você vai pedir fé, então tome situação difícil também. Porque como é que a fé vem? Pelo impossível, pelas coisas difíceis. E para você ter fé, ou seja, você agir com fé, você tem que ser obediente. Porque muitas vezes é o caso dessa mulher aqui, ela pegou, foi e obedeceu, mas será que, e agora, e esse azeite? Não é? E a gente fala assim, meu Deus, é o dinheiro do pão de amanhã, e isso agora? Não é? Eu já vivi muito essa situação, já passei muito, e agora? Só isto e amanhã não tem mais. E Deus fala, vai lá e faz assim. Para quem conhece o meu testemunho, não conhece o meu testemunho, por isso que eu estou falando de algo que eu sei, que eu vivi e tenho vivido. Eu não tinha nada, e foi exatamente essa ordem. O que você tem? Primeiro que eu precisava obedecer, ser fiel, me converter ao Senhor, tirar tudo a minha arrogância. Isso é uma primeira parte, porque eu estava agindo longe dos caminhos de Deus. Eu fui uma pessoa que entrava na igreja e gostava do culto, da música, né, da palavra aí assim e tal, mas quando eu voltei até uma vez aí, e dessas idas e vindas, eu até ouvia a palavra, mas quando vinha a hora da oferta, ai meu Deus, que bronca. Eu falava um monte de coisa, pensava um monte de coisa, e dava sempre aquele, sempre já separa lá de casa, R$1, uma moedinha, para chegar lá e dar, parecendo que está dando esmola para o Senhor, não sendo grato, não é? Não, irmãos, então estamos falando porque, não que o dinheiro é o dinheiro que Deus precisa, não é isso, a gente sabe disso, mas que é o dono do ouro, da prata, é Ele que nos dá graça, nos dá força, e é o dono de tudo, mas é algo que mexe com a gente, é algo que vai contribuir para que a tua saúde viva bem, porque você andar preocupado financeiramente, andar preocupado com as coisas que você não consegue pagar, com o orçamento que está apertado, não é? E a Bíblia, para quem conhece, fala lá em Mateus 6:31, vai falar, não andeis ansiosos com o que você tem que comer e beber, mas a gente anda, muitas vezes na situação vai apertar, e aí você fica ansioso, fica torcendo para aquele negócio dar certo, fica com ansiedade naquilo. Quem conhece a Jesus, irmãos, e o que Deus quer é isso, quando você confia e é fiel, descansa no céu, faz a tua parte, deixa Deus fazer a dele, a dele já está feita na verdade, mas nós temos que fazer a nossa parte, e essa mulher foi isso. Imagina a ansiedade dessa mulher com as coisas, o que vai acontecer, e o pão de cada dia, não é? O que vai ter na mesa? Ela já não tinha mais o que fazer, mas ela foi obedecer, e aí ter fé, amém? Porque essa mulher faz o que ele falou, porque também precisa crer, amém, queridos? Irmãos, nós só vamos crer em situações difíceis, porque se a gente não tomar cuidado, queridos, a gente se acostuma a vir para a igreja e voltar, eu creio em Deus, que é uma coisa meio automática, sabe, meio rotineira, não é? Mas nós vamos crer em situações que vai exigir que nós mudemos a nossa vida, tomamos posições, sejamos obedientes, tomamos decisões de fé, decisões com sabedoria e de acreditar e de fé. E muita gente, eu vejo aí quando a gente aconselha, e por mim mesmo, quantas vezes eu arredei o pé, e é difícil você mudar, para que a bênção está aqui, ó, fica aqui, ó, e Deus fica esperando você mudar. E eu vi isso na minha vida, uns anos atrás, quando eu comecei a obedecer a Deus, toda aquela cobra, aqueles credores, todo o vexame, todo o pobre na empresa que eu trabalhei 33 anos, viram, né, a minha falência, o meu opróbrio, viram tudo que eu estava passando. Meu chefe chegou até a falar para mim, falou, vou ter que mandar você embora, porque eu não sei o que eu faço com você. Mais atende telefone de cobrança naquela época do que toda hora até eu pego aqui, quando eu vou atender telefone de cobrança para você.
Irmãos, quando a gente não é obediente, é aquele lá, 2 caminhos, né? Escolhe a vida ou a morte, escolhe a obediência, né? Que é melhor, porque se nós somos obedientes, nós somos abençoados, mas desobedientes é amaldiçoado, e não adianta ajudar uma pessoa que é desobediente. Nós estaremos ajudando nesse sentido, para a maldição dela. Mas o que tem que fazer? Você tem que ajudar essa pessoa? Tem como ensinar. Não é a espécie, não é o dinheiro, não é você pôr a comida dentro da casa dela que vai mudar a vida dela. Isso são outras atitudes diante da dificuldade, quando a pessoa está lutando. Nós fazemos isso aqui, mas tem que olhar, ver a pessoa, a atitude da pessoa. Nunca vou esquecer que quando eu conheci minha esposa e Deus começou a agir por um outro lado da minha vida, que estava falido, procurei suicídio, não é mesmo, por causa de tantas coisas que chegaram, uma encrenca, dívida para tudo quanto é lado, queredores na porta de casa, era final de semana, em vez de eu ter descanso, era batida na porta, quando não era eu, era minha mãe, não é? E virou uma coisa. Mas quando eu tomei uma posição, e aí eu conheci minha esposa, Deus começou a mudar a sorte, e aí ela, até depois de tudo que eu mostrei para ela, eu falei, eu quero ver se isso aqui é de Deus, né? Aí joguei todas as contas, falei, não tenho nada para te dar. Para que eu vou namorar? Ela falou, você quer saída? Quero. Vamos obedecer? Eu falei, vixe, vamos, já sei, lá vem a história de ser dizimista. Quero me abrir. Falei, pois é, mas como eu vou dar dízimo? Eu ganhava R$600, nunca vou esquecer. 60 conto para Deus, para a igreja, lá eu falava. Mas eu estou pondo gasolina para cheque, na época era cheque para 90 dias. Achei um posto para 90 dias. Eu falei, você viu como a gente age? E não vai nada para frente. Meu chefe na época chegou a me emprestar, irmãos. Não me emprestar, não, me dar um dinheiro. Foi quando ele chegou e falou, não sei o que eu faço, eu já te ajudei de outras formas. E para variar, além de um filho me dar, fui no pai pedir emprestado. E ele me emprestou. E ainda não consegui pagar ele. Mas o dia Deus mudou minha sorte. Por que eu quis me matar? É só por causa do dinheiro? Tudo na minha vida deu errado. Não é só dinheiro, mas dinheiro mexe com tudo. Tudo deu errado. O problema era aqui dentro. Eu não estava conforme 1 João diz, olha, eu te desejo que você vá bem e prospere em todas as coisas, assim como está próspera a tua alma. O problema era a minha alma estar próspera. O problema é a nossa alma estar próspera. O problema é nós, não é, estarmos prósperos diante de Deus. O que é isso? Prosperidade diante de Deus? Relacionamento, obediência com o Senhor, amor a Ele, fidelidade. Quando você tem isso, você tem visão na obra de Deus. Você não é nada penoso, não é nada obrigado, pelo contrário, é por prazer de amar. Amém, queridos? É por prazer de amar, aleluia. E essa mulher entendeu isso, porque ela pegou, foi, obedeceu, fez. E aí o que aconteceu? Fechou a porta. Outra coisa, quando nós estamos endividados, e quando nós estamos com não só dívida, mas com os problemas que a gente tem dentro de casa, não abra a boca para qualquer um, não abra a porta, que no sentido aqui, não fale para qualquer um. Você tem que fazer igual Neemias, fica no silêncio, porque Neemias, quando foi restaurar o muro, ninguém foi falar dele, do povo, alguém foi lá falar, mas vazou, ficaram sabendo e já começaram a meter bordoada nele lá e acabar tirando ele, querendo tirar ele, não é, dessa missão que ele tinha de reconstruir os muros. Aleluia. Nós já temos a nossa luta, porque já é o inimigo soprando nos nossos ouvidos, porque já é a nossa carne querendo gritar que não vai dar certo, e você vai ter que fazer como Paulo falou, diminua eu e cresça o Espírito Santo de Deus, e cresça o homem espiritual, ou seja, o homem que tem fé, para combater a carne. Já é uma briga, então mais alguém sabendo já é mais peso. Se não for homem de Deus, se não for gente de Deus que vai falar, continua, tá difícil, vamos chorar junto na dor, estou com você, vamos te ajudar, mas que vai te levantar, não chegar e falar, não vai dar certo, te afundar e te levar para atalhos, como já quis acontecer comigo. E eu lembro que eu estava numa dívida tão grande, numa situação tão horrível, que acabou, ruinou comigo, que até os irmãos da igreja que eu estava na época,
falaram assim: Ricardo, deixa eu te ajudar, vou ver, vão tentar pedir emprestado lá para mim. Eu falei: meu Deus, eu fiquei com vergonha depois. Falei: gente, estou tão ruim assim. Mas foi para eu aprender, foi para poder ensinar os caminhos do Senhor. Eu precisava fazer como essa mulher: olha, o que você tem aí? Vamos obedecer? Vamos. Então vamos crer? Vamos. Está passando com isso? Entrou agora, porque Deus quer mudar a sua história de vida. Você entrou nessa, mas Deus quer mudar a sua história de vida. Vamos obedecer? Vamos crer e vamos agir com fé. E aí eu te falo, porque foi obedecer, porque quando minha esposa chegou e falou: então vamos mudar a vida, foi igual aqui: vamos lá, o que você tem aí? Aí o que eu tenho aqui? Praticamente eu não tinha nada. Minha esposa falou: a partir de hoje você tem dinheiro para pôr você vai ter R$5 para pôr gasolina, você vai pôr R$5 de gasolina, não mais que isso, e vai andar com R$5. Eu falei: meu Deus, como vai ser isso? E aí veio com uma relação todinha das minhas dívidas, e começou lá: salário 600, dízimo 60, oferta 5 conto. Eu falei: ainda tem oferta também? Eu falei: tem. E eu lembro que eu falei para o Senhor, quando Ele me repreendeu, quando eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu falei: Senhor, eu vou pôr um zíper na boca. E toda vez que eu falava assim, eu falei: opa, e o que você falou que você ia pôr mesmo? Um zíper na boca? Então age. Deus vai esperar que você obedeça e que você dê o passo. Essa mulher teve que dar um passo, pegar o que ela tinha, aleluia, e agir por fé. Amém, queridos? E a segunda foi eu ter fé. Aleluia. Com essas duas coisas se tornou a primeira: eu fazer agora da minha vida administrativa, financeira, com tudo que eu tenho, por amor a Deus, não por amor a mim. E entender que tudo é consagrado, que tudo foi Deus que me deu, tudo vem pelo Senhor, tudo é meu, tudo é do Senhor. E eu sou o quê? Um administrador das coisas que eu tenho. Amém, queridos? Eu administro minha família com amor, os amo, lógico, e vamos fazer o melhor por ele? Vamos, irmãos. Aleluia. Mas eu vou ter sempre a bênção de Deus, e mesmo quando vier os momentos difíceis, as aflições que nós já foram faladas da vida, e as situações que vão acontecer, o que fugir do seu alcance está no alcance de Deus, está sobre a guarda de Deus, e Deus vai entrar com provisão, e Deus vai entrar com milagre. Você crê nisso? É que eu estou acumulando tudo para um grande testemunho, mas esse ano mesmo eu precisava de uma provisão grande de Deus, e estava difícil. E aí eu tinha falado: Senhor, essa pessoa que vai comprar a casa lá, né? Essa pessoa que vai comprar aquele imóvel. E eu estava no meu coração, e estava, e eu orando, né, falando, declarando, falando, mas confiando no Senhor. E até que um dia Deus mudou, e foi exatamente, no caso eu estava com essa convicção, e o Senhor fez aquilo, e veio a provisão. Amém, queridos? Aleluia. E eu glorifiquei a Deus, porque a corda estava apertando. Aleluia. Uma vez eu ouvi um pastor falar, né, e eu falei assim: poxa, é verdade, né? Acho que se for permitido eu vou chegar. Falou: oh, Deus, precisava chegar lá na corda, parecendo que ia cair lá. A gente, nossa, passou uma hora uma luta para ficar firme na fé, mas uma coisa teve que apertar para eu, né? Vai ter que apertar. Glória a Jesus, porque Deus, quando restaura, é uma bênção. Aleluia. Ele muda a sorte, Ele muda os nossos caminhos, e Ele abençoa o trabalho das nossas mãos. E para que tudo isso aqui? Não é a questão: vou fazer culto para prosperar, para enriquecer. Não é isso. Mas se é uma coisa que a gente apanha e pega, onde você acha que Deus vai, ou o diabo vai atentar, e onde Deus vai te provar? É lógico, no teu sustento. Sem sustento você não é nada. Meu sustento, e com dívida não tinha mais nada, nem meu carro para vender, estava horrível, quebrado, a 3x4, uma maldição total, nada dava certo, fechou as portas, e tira você vê essas pessoas na rua, esses mendigos, vê essas pessoas como ficam doidas, perdem tudo. Deus, Ele nos criou para nós sermos abundantes. Amém, querido? Em todas as coisas. Aleluia. E
depois que eu aprendi a fidelidade com o Senhor, e Deus me tratou, a coisa mais linda é entrar na sua presença. Amém, queridos? Aleluia. Estou pregando e usando o testemunho que eu passei para poder aqui falar para vocês, transmitir aquilo que o Senhor está querendo nessa noite, nos abençoar para que nós tenhamos fé, agimos com fé e nós vamos ser abençoados. Amém, queridos? Aleluia. Não é? Então, se você tem algo hoje que você não está, ou está numa situação difícil, tem dívida, em nome de Jesus, vai recebendo essa palavra, porque Deus já está curando. Se você está precisando, tem projetos, tem sonhos, não só a área financeira, mas você está com a saúde também complicada, ou coisas que você está com causa na justiça, sofreu injustiça e precisa ser restituído, vai tomando posse, porque Deus está colocando aqui, nessa história, nessa palavra, com o meu testemunho, que se nós confiarmos nele, obedecermos, agirmos por fé, confiando no Senhor, Ele vai dar a vitória para você, amém? Aleluia. E essa mulher então foi lá e obedeceu, e ela fechou a porta. Então o que eu vejo aqui? Obediência, não é? Ela reconheceu que estava em dívida, obediência, atitude de fé, e boca fechada. Não fale para pessoas que não são de Deus, não é? Porque não é prudente. Fecha com você, fecha com a sua família, porque a sua família está vendo a tua situação, aqueles que estão mais próximos de você, e muitas vezes você tem que guardar com você e Deus, para que eu faço isso, para que não entre dúvidas, não entre, porque eu falo, Senhor, eu estou crendo tanto que qualquer dúvida eu repreendo em nome de Jesus. E olha que isso daí é uma briga, hein? É ou não é, irmãos? É uma briga, mas Deus nos fortalece quando Ele vê que nosso coração está brigando, porque é isso que Deus quer ver. Ele quer ver a intensidade do teu coração, Ele quer ver, Ele prova o nosso coração nesse sentido, para ver o que há nele, o que há no nosso coração, o que Deus vai encontrar no meio da situação difícil, o que Deus ia encontrar no meio do coração dessa mulher. Aleluia. O marido era fiel, é legado de bênção, chegou nessa situação, mas a mulher foi lá, falou, e ela creu, e ela obedeceu, ela fechou as portas, ficou quieta e falou, vamos fazer aqui o trabalho, vamos fazer conforme foi falado. Irmãos, pode vir coisa contrária a você no meio da situação, não fale para ninguém, pode vir coisa contrária para desanimar, faz o que você tem que fazer, o que Deus colocou para você fazer, creia, amém? Creia, porque de repente, e vai ser assim, de repente esse azeite parou, porque não tinha mais vasilhas naquele lugar. Deus vai suprir a sua necessidade, e Ele dará para você em justa medida a sua bênção, a sua provisão, amém, queridos? Em tudo na sua vida. Esse ano, como ano passado, eu tenho orado, porque eu falo, Pai, em nome de Jesus eu creio, teu povo é abençoado. E a questão, irmãos, não é que nem todo mundo, ou vai depender do coração da fé. Eu conheci pessoas que eram prósperas, mas moravam em lugares, né, assim, que sempre morou, não tinha aquela casona, mas você entra na casa, por mais simples que seja, por mais local que seja, está sempre limpa, sempre tem comida na mesa, não está devendo, tem roupa, tem do simples, mas isso é prosperidade, amém? Isso é abundância. Aí vai, e pessoas que sabem aonde vai viver, que Deus vai abençoar a pessoa, vai. Salomão foi um grande homem abençoado com riquezas. Todos os reis de Israel tinham muitas riquezas. O povo de Israel é um povo rico. Todo o povo de Deus tem o suprimento para a sua necessidade e não deve nada para ninguém. A Bíblia mesmo fala, não deve, não tome emprestado, porque o rico, diz Provérbios, tem domínio sobre o pobre, e quando o pobre lhe pede emprestado, vira escravo dele. E a palavra escravo já não é uma boa. É bom só quando você fala, igual o apóstolo Paulo fala, sou escravo desse amor por Deus, aí é bom. Mas você fica à mercê daquele credor. Você não pode, aquilo fica na tua cabeça. Quantos já ficaram sem dormir?
porque já não tinham que pagar amanhã e ia estourar a bomba. Eu já. Oxi. Hoje não. Hoje eu sei que a coisa está difícil, pode estar difícil. Mas eu mudei a ideia, mudei a minha atitude, porque quando quer, e se eu acordar à noite, eu falo, isso aqui não vai tirar sono não. E quando eu vou orar, Deus fala, começa a orar para outra coisa. Porque isso aqui eu sustento, calminha aí, ó. Vai passar por isso e eu vou estar com você. Tem coisa grande vindo. Amém, queridos? Eu creio. Aleluia. Rico, você e eu já somos. Você tem Jesus no coração, você está muito rico. Você tem fé no seu coração, você está muito rico. Você está aguardando Jesus voltar, você está firme, você está ganhando vidas para Jesus, você está muito rico. Não deixa essa coroa aí ninguém roubar da sua vida. Não deixa ninguém tirar essa riqueza. Aleluia. Nós sabemos que vamos passar por situações difíceis, e quando a gente tem, e é próspero, irmãos, e que eu vejo na palavra de Deus, as pessoas prósperas ajudaram a obra de Deus, ajudaram a ofertar, deram na obra de Deus, ajudaram os pobres e necessitados. Mesmo a igreja, quando surgiu em Atos, eles viam, tinha necessidade, porque as pessoas se convertiam, elas viam, tinham judeus pobres, tinha pessoas endividadas com problema. O que eles faziam lá? Vinham e depositavam todas as suas ofertas no altar, para poder compartilhar, para que a igreja suprisse toda a necessidade, até dos pobres. Aleluia. É óbvio que a gente tem que saber ajudar. Como eu disse, eu não fui, e não me ajudaram nessa situação, ou seja, me ajudaram muito bem, não me emprestando dinheiro, mas me ajudaram porque pegava a palavra e falava assim, você está sendo fiel aqui? Eu falei, lá vem essa pergunta de novo. Doía, porque lógico, quem deve teme, dói, quem deve achar ruim na disciplina. Não é? Quando você não deve, não. Se você tem um coração para acerto, vai doer, mas você vai falar assim, oh meu Deus, está errado. Era o que Deus queria que eu reconhecesse. Amém, queridos? Era o que Deus queria. Senhor, não é assim. Não é, meu Deus, eu estou mesmo, estou precisando. Então vamos pôr o zip na boca? Vamos, Deus sabe fazer. Deus, estou reclamando muito. Então põe um zipinho na boca e vamos fazer, vamos. E dito e feito, porque minha esposa, depois de tudo que Deus fez, junho de 96, que eu conheci minha esposa, eu já vim endividado desde 95 e 90, esse mês de junho, julho, era um mês crítico na minha vida, e eu conheci a minha esposa, e eu falei, meu Deus, né, o que eu vou fazer? Eu falei assim, como é que eu posso também querer o coração bater? Ele falou, calminha aí, é o zíper na boca, calminha aí. E aí quando ela pôs toda a organização e colocou fazer aqui, veio com uma folha, caderno universitário, e falou, ó, e me mostrou que tinha uma luz no final do túnel, com 600 contos, sem pedir emprestado para ninguém. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, olha, com muita vergonha, eu falei para ela, eu era controlado, mas acho que o desespero me tomou. Então eu fui tudo jogando isso diante de Deus, a desobediência. E aí quando eu dei o passo, quando eu comecei a fazer o que foi falado para eu fazer, Deus começou a mudar a minha sorte. Amém, queridos? Você imagina, era tipo, qual é um salário hoje? 2 mil, 3 mil, 5 mil que você ganha? Imagina, vamos falar aqui, não é o problema, não é a quantidade, é a administração, é a qualidade de como nós administramos, e o que isso sarou minha vida, a minha moral, né? Os meus problemas psicológicos, que afetou tudo, e afeta. Imagina você, pai de família, agora ficar numa necessidade, você não tem o que pôr na mesa. É horrível, não é, irmãos? Mas Deus não vai permitir isso na sua vida. Aquele que serve ao Senhor, não, pode chegar a quase lá, mas Deus tem alguma coisa aí, pode ter certeza que Ele vai ter alguma coisa aí. Ele vai mexer. Amém? Às vezes a gente precisa esvaziar de tudo para receber o que é cheio. Para receber aquele novo de Deus, precisa esvaziar o que é velho. E aí Deus começou a fazer milagres na minha vida, e de repente foi como esse azeite. A viúva começou a fazer lá com seus filhos, foi colocando azeite, se ela só tinha um azeite, e encheu todas aquelas vasilhas, e de repente, me dá mais. Não, parou, não tem mais vasilha. E o azeite parou naquele momento.
E era interessante que a Bíblia fala que pede emprestado vasilhas vazias. Não foi pedido para dar mais azeite, era o que ela tinha. Você está vendo uma coisa? O que foi pedido? Que eu podia falar assim: não, pede mais azeite. Como é que eu vou encher muita vasilha com azeite só? Não. Diga comigo: agir com fé é comigo. Fala: milagre é com Deus. Amém, queridos? Mas vai ter que pôr o pé no mar para ele abrir. Hein? Vamos ter que agir com fé. Aleluia. Em tudo na nossa vida, irmãos. Em tudo na nossa vida. Em tudo, porque é o que Deus quer. Porque se Deus encontra fidelidade em nós, mais Ele vai poder lhe dar. Não digo só financeiramente, não estou dizendo, não leve só para o lado financeiro. Deus vai lhe dar mais vidas para você cuidar, porque você sabe, você prova o amor de Deus. Deus vai te dar condições para você cuidar de vidas. Daquilo que eu estou falando, que eu tenho falado aqui em outras vezes. Para que a gente quer 2 milhões, 10 milhões? Vai fazer o que com isso? Ah, pode ver, eu vou comprar um iate, vou comprar a ilha do Bahamas, sei lá quanto vale aquilo, mas se 10 milhões acho que nem compra. Mas se que for, a gente só fala: não, eu vou fazer para mim, para mim, para mim. Opa, você vai fazer para você. Deus quer que você faça para você. Amém, queridos? Você vai desfrutar de tudo que você tiver fé. Agir com fé. Mas eu penso em servir o próximo. Eu penso em servir a Deus, amar o próximo. Eu penso na obra de Deus. Amém, queridos? Eu fico vendo os missionários, que nem a Sheila lá, me dói o coração. Tantos kits lá na Jordânia. Eu passei no grupo de intercessão, a gente tem um grupo de intercessão para oração, irmãos. Recebi um parênteses aqui dentro da mensagem. Que coisa. Não passa essas notícias aqui, mas ela mandou um vídeo para mim, para estar orando. Porque os jordanianos mataram 3 israelenses, pararam a praça, fizeram festa, soltaram fogo por esses jordanianos que mataram 3 israelenses. E eles estão lá, tudo é custo, para ela ter o kit de higiene, porque a estratégia para poder levar Jesus àquelas pessoas que tem muito deles que, por mais que sejam, sabe do ódio que tem por Israel, mas não conhece Jesus. Você acredita nisso? Eles ensinam a odiar lá Israel e o Deus dele, mas não conhece Jesus. A gente não tem noção. E graças a Deus que você tem ofertado, a gente oferta, mesmo quando nas ofertas voluntárias aqui, se alguma coisa não há, não é? Se alguém não oferta lá para ela direto, a igreja aqui está ofertando, sabia disso? Na sua oferta. Porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado e tem nos multiplicado até com isso. Em plena reforma, que está gastando dinheiro danado com as nossas despesas que temos. Mas em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém, queridos? E hoje, graças a Deus, toda a conta começa: dízimo em primeiro lugar, oferta missões, oferta naquilo, depois vem as contas. Porque Deus vai sempre nos sustentar, nos abençoar, nos prover. Amém, queridos? Agora, se você fizer igual eu fiz: ah, mas é muito, como é que eu vou fazer se eu não tenho condição de dar isso aqui? Não tenho condição. Você sempre vai olhar. E a situação, o milagre é sempre quando você não tem a condição. Quando eu tenho isso aqui cheio de grana, quando eu tenho um cartão no banco lá, com um dinheiro gordinho, eu escolho até o que eu quero dar e a oferta. Agora, faz quando você não tem, ou quando você não pode fazer. Deus vai agir assim. Amém, queridos? Vai pedir para você assim. Seu tempo: ah, mas eu não posso ir. Nunca vou poder. Deus vai agir sempre neste momento. O milagre e a fé, é aí que ela vem. Agora, a fé que nós temos sempre de esperar Jesus, com certeza. Manter essa, porque por vezes esquecemos, né? Quando não esquecemos, mas o Senhor está aqui para nos fortalecer.
Aleluia. E no meio dessas situações é onde que o salmista Davi falou assim: tomar cuidado, porque eu olho para os montes, que às vezes os montes estão grandes de problema. Aquele Salmo 121, de onde vem o meu socorro? Opa, vamos enxergar sempre o reino de Deus, aquele que nos socorre, mas não só o socorro dele, enxergar o Senhor em primeiro lugar, em todas as coisas, e acreditar, confiar, dar passos de fé, porque Deus vai mudar a nossa sorte, Deus vai abençoar a sua vida, vai concluir os teus projetos, aquilo que você projetou nesse ano, aquilo que você tem o desejo, não tem a casa própria, ainda não conseguiu aquilo, não conseguiu isto, Deus vai te dar, porque tudo que nós temos aqui é para fazer esta obra, a missão do Senhor. Você precisa de um teto para morar, você precisa de um carro para poder andar, você precisa, não é, se não anda de carro, mas você precisa ter condição financeira para pegar uma condução, um ônibus, um aplicativo, o que for. Deus está te dando isso para você ser testemunha nesta terra. Vou repetir, Deus está te abençoando com esses bens para você ser testemunha nesta terra. Amém? E graças a Deus, uma das curas que eu posso falar aqui, que quando eu tinha um carro, meu primeiro carro, eu idolatrei ele que ninguém, vixe. Então Deus teve que tratar muito, porque depois que vê o carro grande, eu enfio todos os irmãos, vão morar, vão passear, vamos. Amém, igreja? Eu não fazia isso aí não. Para que a gente tem o melhor e o bem? Para servir ao Senhor. Mas não espiritualiza, servir ao Senhor, tá? O teu próximo. Aleluia. A igreja, o ministério é a obra do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. É aquilo, não podemos estar lá, ou às vezes não é para nós estarmos lá em Jordânia, lá no Afeganistão, lá nos países perseguidos, mas a gente pode abençoar através daquilo que nós podemos fazer. Por exemplo, que nem para a Jordânia, eu não posso mandar os kits para ela, não tem como. Então é só via depósito, via Pix. Hoje é Pix, né? E graças ao Senhor, está lá abençoando, salvando vidas, porque é a estratégia, se entra por este caminho ali, para poder falar de Jesus, e isso com graça e sabedoria, porque é risco de morte. Aleluia. Então quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, Deus ele cuida de todas as nossas necessidades. Essa mulher atendeu isso. Aleluia. E aí houve provisões. E ela foi lá e falou para o homem de Deus: olha aí, ó, parou o azeite, acabou. E o homem de Deus falou: olha, agora vai, paga a tua vida e vive do resto. Amém? Administra, vive do resto, administra bem agora. Não que ela não podia encher mais vasilhas, mas foi aquele momento. Mas administrando bem, ela poderia continuar ainda fazendo as suas vasilhas, mas não mais na base do desespero. E de repente essa mulher foi uma grande empresária de azeite, não é? Aleluia. E Deus quer fazer isso para que você viva o reino de Deus, levando as boas novas nessa terra, e goze dos frutos da sua fé, do seu trabalho. Deus quer que nós gozemos disto, porque a Bíblia também está escrito que é dom de Deus que o homem trabalhe e goze dos frutos do seu trabalho. Amém, queridos? Fé, obediência, confiança no Senhor. Aleluia. Não é? Eu separei aqui alguns princípios, alguns textos na verdade, que nos ajudam em alguns passos para nós confiarmos sempre no Senhor nessas situações. A primeira coisa é você ser um bom administrador, amém? Ser prudente. Então, tem um versículo em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, prudência. Amém, queridos? Aquilo que foi falado, não vamos gastar mais do que pode, mas faz os planos. Não dá,
meu Deus, aí vamos para o Senhor. Jesus, me abençoa, Deus vai abrir portas, amém, queridos? E vamos fazer o trabalho, aleluia. Outra coisa, não fica apressado, não seja assim ansioso e querendo as coisas na hora. Põe aí para mim Provérbios 14, 15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Não se apresse, seja prudente, deixa na mão de Deus, atenta por que você está fazendo. Põe nas mãos de Deus, vai nos caminhos do Senhor, que Deus vai abençoar, amém? Dá o tempo no tempo de Deus aí, aleluia. E o último, por favor, Provérbios 11, 24. Há quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Não haja, irmãos, não haja à sua própria vista, não é? Seja generoso, esteja atento, sensível ao Senhor naquilo que você tem que fazer. E Deus vai te abençoar, amém, queridos? Mas se nós, não, vai começar com coisas e olhar para homem, olhar para não sei o que, Deus, aí você acaba retendo por alguma coisa e aí a gente acaba em percas, amém, queridos?